Seguiremos agora para o primeiro painel do dia, um momento essencial para quem quer entender o cenário e antecipar tendências. Chegou a hora do Momento Mercado Decisão Inteligente. O que mudou no mercado e quais estratégias realmente garantem resultados consistentes no próximo ano? São perguntas como essas que a dupla que vamos chamar agora pretende elucidar. Convido ao palco as representantes da Scamtech Brasil, Ana Paula Mello, Head de Distribuição e Canal Indireto, e Priscila Ariane, Diretora de Marketing. Uma salva de palmas. Obrigado. Muito bom dia. Primeiro agradecer o espaço que a Abad nos cedeu aqui, agradecer o Leonardo, o presidente Leonardo, o Oscar, o Oliva e todo o desenvolvimento de parceria que a gente vem tendo. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje, podendo apresentar um pouco do nosso trabalho e do cenário tão desafiador que a gente enfrenta no mercado, né, junto. Então, estou aqui como diretora da Scamtech, do canal Indireto. A Scamtech, para quem não conhece, líder em inteligência no mercado. A gente lê o que é vendido na ponta, direto no ticket. São mais de 13 bilhões de tickets processados. A gente transforma isso em inteligência, em soluções e entrega para os nossos clientes em D+2. O tamanho dessa base, para a gente ter alguma referência da relevância dos dados que a gente opera, a gente chega a 1,01 trilhão de reais lidos diretamente via ticket, censitariamente, sem nenhum erro, né, de cálculos ou etc. Uma outra referência que a gente tem, 85% do mercado alimentar a gente tem na nossa base. E outra, cerca de 9% do PIB. Né? Tudo isso direto do ticket, sabendo cupom a cupom, qual foi a unidade vendida, qual o valor e qual a marca. O ecossistema que a gente construiu, ele funciona a partir dos dados do varejista, que autoriza, que nos cede essa informação para a gente transformar em inteligência e entregar para os nossos parceiros, indústrias e distribuidores, que de volta para o varejo entregam valor, trazendo soluções e ações muito mais assertivas para cada uma das lojas. E assim a gente faz o que é o propósito da Scamtech, que é olhar o consumidor final. A gente entender que se esse consumidor final, que está na frente da gôndola, comprar mais, a cadeia inteira vende mais. E a gente desenvolve uma cadeia de demanda e não uma cadeia de suprimentos. No canal Indireto, a gente também apoia com soluções específicas, muito pautadas em 3 pilares de benefício. A gente conseguir entregar soluções de inteligência multi-indústrias. Então, a gente vê todas as indústrias que a gente representa num único lugar, acabando com aquele dilema, né, de buscar uma informação em cada canto, organizadas por como vocês têm a própria operação e com um time todo dedicado a ensinar a operação a usar os dados. Então, a gente também compra a virada de cultura. A gente entende que a virada de cultura é um desafio e a gente compra esse desafio junto com vocês. Para a gente chegar nesse lugar, da gente poder ter autonomia nos diagnósticos, visibilidade total de mercado, poder atuar com muito mais assertividade sobre os nossos recursos, sejam eles investimentos ou time, para a gente poder ter reuniões muito mais otimizadas com a indústria, porque, afinal de contas, os especialistas de território são vocês, e, com isso, a gente conseguir muito mais relevância e uma parceria de outro nível com o varejista, para a gente poder, cada vez, entregar mais valor para o varejista e para o consumidor final. Além disso, além das soluções, é óbvio, uma massa de dados desse tamanho nos permite dizer movimentos de mercado e trazer uma leitura do que está acontecendo com esse nível de granularidade. Né? Mais de 1 trilhão de reais, sem nenhum erro. E aí vou chamar aqui a diretora de marketing, a Priscila, para poder apresentar um pouco do que vem acontecendo no mercado Brasil. Bom dia, pessoal. Eu reitero as palavras da Ana, né? É um prazer, uma honra estar aqui com a parceria com a Abad, que a gente já vem construindo há muito tempo.
E para mim é muito especial estar aqui num dia onde o tema do evento é inteligência, conexão e resultados, porque é basicamente nisso que a gente acredita. Vou trazer um pouquinho do que a gente está vendo dentro de uma tendência mais macro, e depois como que a gente pega essa tendência macro e a gente afunila para fazer essa conexão com os nossos parceiros comerciais e gerar resultado que a Ana vai mostrar um pouquinho para vocês. Então, lá dentro da Scan, a gente tem toda essa massa de dados que a gente conecta para entender o comportamento do consumidor e como é que está esse comportamento, né? Então, se a gente começa, primeiro de tudo, a entender num cenário bem amplo como é que estão os dados mais macroeconômicos. Então, lá dentro da Scan, como a gente mede todos os dados, a gente consegue medir a inflação, e a inflação com um mix mais aproximado do que o consumidor está consumindo. E a gente vê ali que desde abril, isso daqui é uma inflação ano contra ano, 12 meses, né, a gente está vendo que a inflação está diminuindo de ritmo. Ao mesmo tempo que a inflação diminui de ritmo, a gente olha ali do lado direito, a renda média real, já deflacionada, aumentando. Puxa vida, todo mundo sabe também, menores níveis de desempregos históricos. Então, o pessoal está ganhando mais dinheiro, está todo mundo trabalhando. E a inflação está diminuindo, isso deveria refletir no consumo, né? Porque isso quer dizer uma massa salarial mais ampliada. Mas, ao mesmo tempo, no outro lado, quando a gente olha, os níveis de inadimplência não param de crescer. Na medida que cresce o nível de inadimplência, a gente vê também despencar a confiança do consumidor. E quando a gente olha, faz 5 trimestres, 1 ano e 1 trimestre, que o volume de venda só retrai. Então, quando a gente está falando de canal alimentar, a gente está falando que o canal alimentar, mesmo as lojas, na hora que a gente olha, ele vem caindo aí há 1 ano e 1 trimestre, né, que não conversa muito com esses dados macroeconômicos que a gente está olhando, e a gente vai tentar decifrar por que esse cenário favorável ao macroeconômico não está impactando no consumo dentro do nosso canal. Uma das primeiras coisas que vale a pena a gente comparar são os dados da inflação comparado com o preço médio. Por quê? Porque dado de inflação congela mix. E preço médio reflete a estratégia do consumidor. O que o pessoal está levando? E na linha laranja, a gente consegue olhar a variação do preço médio. E a gente vê que desde abril, o preço médio está acima da inflação. O que quer dizer isso? Uma premiumização de mix. Né? Então, a inflação, os preços eles estão diminuindo de velocidade, continuam aumentando aí ano contra ano em 5%. Se a gente olha no mês contra mês, chegamos a ter deflação. Mas o preço médio está aumentando, ou seja, começa a conversar com esses fatores macroeconômicos de que tem dinheiro disponível no bolso do consumidor. Primeiro sinal. Quando a gente começa a comparar, e eu gosto muito desse gráfico, porque a gente começa a falar de estamos vendendo mais. Tanto o varejo de vizinhança, que é o de 1 a 9 checkouts, quanto o supermercado 10+, crescem uns 6%. Podia parecer que eles estão comparáveis, mas para eu crescer faturamento, eu preciso crescer vendas unitárias ou preço. E aqui que começa a diferença, que o varejo de vizinhança está retraindo 1,3% em unidades, enquanto o supermercado 10+, está retraindo 0,7%. Ou seja, o crescimento do varejo de vizinhança foi mais dependente de repasse de preço, porque o volume chegou de uma menor velocidade dentro desse varejo, e aí como a gente tem a informação nível ticket, a gente consegue perceber que as unidades por ticket retraíram mais, né, dentro dessas unidades vendidas do varejo de vizinhança, enquanto que o fluxo em loja se manteve estável e no supermercado 10+, ele conseguiu crescer um pouquinho ali, mas pelo menos o suficiente para alavancar melhores as unidades. Quando a gente continua essa comparação de performance do varejo de vizinhança e dos supermercados 10+, a gente vê ali perecíveis, eles representam quase 50% de tudo que é vendido nos canais, mas uma grande fortaleza, ou ali que está achurado em vermelho, é a cesta de bebidas, que ela performa de uma maneira mais forte no varejo de vizinhança do que nos supermercados 10+. Mas aí já começa um primeiro ponto de atenção, porque a cesta de bebidas, ela retrai 3% dentro de varejo de vizinhança contra 1,5% no canal 10+. Né? Então foi uma cesta que se fragilizou dentro desse canal ao longo do ano. E aqui, esse é um dos meus gráficos favoritos, porque eu estou aqui lançando dúvidas para vocês, né? Assim, se o canal, se a economia está indo bem, por que o canal está performando mal em unidade? E aqui a gente começa a decupar essa queda. Então, se eu saio de 100% de venda e eu chego a 98,8%, fazendo aquela retração que a gente acabou de ver, o que contribuiu para essa queda? E aqui a gente começa a explicar. Então, se a gente pega aqui, olha, quase 1,1%, vem de 2 grandes blocos. Primeiro grande bloco,
bebidas refrescantes. O que é isso? Não alcoólicos e cerveja. E por que eu agrupei bebidas refrescantes? Porque esse ano foi mais frio. Então é muito impressionante como o nosso negócio depende do clima. A gente teve um ano mais frio, na verdade 2024 foi um ano muito quente, com ondas avassaladoras aí de calor, e isso não impactou esse ano, e isso vira um grande detrator do nosso volume. Ponto número 2, isso daqui vem se acelerando nesse segundo semestre, tá, gente? Não é uma coisa que a gente observava tanto no primeiro semestre, mas vem se acelerando. Açúcar, biscoito e chocolate são grandes categorias que estão retraindo quase no mesmo nível que as bebidas de calor, puxando aí o consumo para baixo. O que quer dizer isso? Uma mentalidade de saudabilidade que a gente vê permeando muitas das decisões do consumidor. A gente não está falando que, olha aqui, o único degrau positivo para o pequeno varejo, perecíveis. Perecíveis conversa com saudabilidade. E a face da outra moeda de açúcar, biscoito e chocolate, que me chama muita atenção por serem apenas 3 categorias. Então, basicamente, se a gente for olhar grosso modo e a gente quiser traduzir por que o consumo não está vindo, é um ano mais frio e o consumidor muito mais buscando essas tendências de saudabilidade. E aqui, então, aprofundando dentro desse calor aí, o que acontece com esse calor? A gente já falou que há muitos trimestres a gente vem retraindo, o último dado é de outubro, e a gente consegue observar claramente que desde o primeiro tri até outubro, as unidades aqui dentro das colunas azuis, elas vêm desacelerando cada vez mais, então vem aumentando o nível de retração, tanto que no último trimestre, em outubro, a gente já está crescendo até em faturamento abaixo da inflação. Então, um cenário que a gente tem que realmente entender e desvendar esse consumidor, buscar as oportunidades dentro do nível de granular para poder fazer a roda girar. Aqui, acho que apertando mais um, do lado direito, a gente tem a temperatura média do Brasil em 2024 e 2025. Então, não é Priscila que está falando que é um ano mais quente. Todo mundo fala, você fala isso porque você é do Sudeste, no Nordeste é sempre quente. Isso daqui é uma média ponderada pela população para refletir o consumo, e a gente consegue observar que, nitidamente, 2025 é um ano que está com temperaturas inferiores ao ano anterior, e especialmente em setembro. Olha as ondas de calor ali em setembro e a diferença de temperatura entre 25 e 24. E quando a gente compara como isso impacta varejo de vizinhança e supermercado 10+, a gente consegue perceber que a curva do supermercado 10+, ela se assemelha mais e ela se aproxima mais da temperatura média Brasil. Não trouxe aqui, mas quando a gente faz a mesma curva para o atacarejo, a correlação, gente, é muito parecida, porque o atacarejo ele ainda é um canal abastecedor dos canais de consumo de impulso, que são muito alavancados pelas categorias de calor. Tá bom? E aqui, para vocês não terem dúvida, a gente tem em azul a variação da temperatura média e em laranja a variação de bebidas de calor. Então, vocês vão ver que tem alguns pontos particulares onde elas descolam, e aí eu falo para vocês, Páscoa e Carnaval, faz todo sentido do mundo, são sazonalidades específicas que entram além da temperatura, mas a temperatura realmente dando o pulso. Fala, Pri, o que eu faço? Porque eu não sou dono da temperatura, como é que eu reajo? A gente se adapta a esse consumo, ainda mais porque vira e mexe, a temperatura sobe, temperatura baixa, mas como é que a gente se alavanca para estar isso? E em 2026 a gente não espera um ano tão frio quanto 2025. Uma boa notícia, né? Quando a gente está falando, então, que o consumo está impactando as bebidas e que o consumidor está com uma mentalidade mais saudável, quando a gente destrincha alcoólicas e não alcoólicas, olha como as duas tendências se somam e vão construindo juntas, né? Então, a gente vê alcoólicas, que combina calor e saudabilidade, retraindo em ritmos maiores e impactando o varejo de vizinhança tanto quanto ele impacta o 10+, enquanto que as não alcoólicas até conseguem crescer nos 10+, enquanto retrai dentro do varejo de vizinhança. E, ao mesmo tempo, a gente vê outras bebidas, que estão até separadas, estão aqui dentro de alcoólicas, mas elas não são tão suscetíveis a calor, performaram melhor esse ano, exceto a crise do metanol que a gente teve, mas a gente identifica a crise do metanol como sendo um fator pontual.
vai se resolver, mas são bebidas que estão subdesenvolvidas dentro do varejo de vizinhança, indicando uma oportunidade do canal, da gente conseguir navegar em categorias que estão crescendo em tendência, porque as pessoas estão bebendo menos cerveja, bebendo mais drinks, muda a maneira que a gente se sociabiliza, a gente fazendo festas durante a tarde, bebendo drinks, né, e depois indo mais cedo para casa. Então, isso tudo conversa com algumas categorias que a gente tem oportunidade aí dentro do canal, como uísque, vinho, vodka, aperitivo e misturas alcoólicas. Não falei que perecíveis é um dos motores de crescimento? Então vamos dar uma aprofundada para entender o que acontece na cesta de perecíveis. Separando aqui em grandes blocos, a gente tem FLVO, né, representando 42% do varejo de vizinhança e 47% da venda dessa cesta. Então a gente vê que ele é mais desenvolvido dentro do canal 10+, do que no varejo de vizinhança. Em contrapartida, açougues, avícolas, né, as proteínas animais, elas performam melhor dentro do varejo de vizinhança, historicamente. Só que o bacana é que a gente está vendo aqui que o FLVO vem crescendo dentro do canal do varejo de vizinhança, mostrando uma fortaleza e também uma oportunidade. E aí, Priscila, acho que vale a pena só pontuar, quando a gente fala de FLVO crescendo, é mais frequência no ponto de venda, porque é o produto fresco. Então, daí a oportunidade da gente ter, dentro da exposição, da execução, aproveitar esse gancho de estar sendo uma busca, dentro do varejo de vizinhança, esses itens de reposição semanal. Perfeito. Bom, excelente ponto. E aqui, gente, quando a gente vai olhar, então, dentro da fortaleza do canal de varejo de vizinhança, que são as proteínas animais, a gente vê muito forte aqui em bovina e natura, né? Então, as proteínas bovinas sendo muito forte. E todas as proteínas animais performando melhor, né, em termos de variação. O que eu quero dizer? Aonde cresce mais forte, como, por exemplo, os peixes, e aonde retrai, como, por exemplo, suíno e bovino, retrai menos. Né? A gente viu muita correlação de preço, a gente teve um aumento muito grande do preço bovino, do preço suíno, o preço bovino se aproximando muito do preço do peixe, né? E o peixe que também navega essa onda de saudabilidade, conseguindo crescer. Então, grandes fortalezas aí e oportunidades de crescimento para o canal. Esse daqui, para mim, é um dos meus favoritos, porque começa a mudar a maneira que a gente olha a nossa população e os nossos dados macroeconômicos. Dado macroeconômico, às vezes, é muito distante do nosso negócio, né? Então, a gente fica olhando lá o IBGE, o censo, e fala, puxa vida, taxa de fecundidade da mulher está diminuindo, o tamanho médio das famílias também. Se a gente aprofundar, a gente consegue ver que temos 3 vezes mais pessoas morando sozinhas nesse último censo do que nos censos anteriores. Mas como que tudo isso se traduz para o meu negócio? Às vezes é difícil a gente começar a encontrar grandes correlações com isso. Começa a mudar a maneira que as famílias se organizam, muda a maneira que a gente se alimenta. Né? Então vamos pensar numa grande família, tradicional, pai, mãe, 2 filhos. Quando aquela mulher chega em casa do trabalho, ela vai fazer aquele tradicional jantar brasileiro, arroz, feijão, mistura, salada. É assim que a gente se alimenta. Se eu moro sozinha, você acha que eu vou chegar em casa e fazer arroz e feijão? Não vou. E é outro fator do IBGE. Estamos cada vez mais urbanos, quer dizer que a nossa vida está cada vez mais apressada. Vou deixar o feijão de molho de um dia para o outro, ter todo aquele trabalho, panela de pressão? Nem a pau. O que eu vou fazer? Eu vou me alimentar com alimentos mais práticos. Então, começa a crescer outras categorias que se relacionam com a maneira que a gente se estrutura socialmente. Né? Então, se a gente observa mudanças estruturais da sociedade, pode ter certeza que isso muda a maneira que a gente se alimenta. Então, um dos casos que está aqui grifado, né, é o arroz e feijão. Arroz e feijão retrai preço e retrai volume, contra qualquer clássico de economia. Né, onde o preço baixa, normalmente a demanda aumenta. Não foi o que aconteceu. Por quê? Porque a nossa mudança estrutural demográfica está falando mais forte. Então, acho que vale muito a pena chamar ali a atenção do açúcar. O açúcar não tem a ver com arroz e feijão, mas tem a ver com a saudabilidade. Né? Então, na hora que a gente vai costurando todas essas tendências, elas vão dando sinais para a gente que vão na mesma linha, na mesma direção. Então, o que acho que a gente, né, às vezes eu fico repetindo, porque é muita coisa, muita informação que eu trago, e tem algumas poucas mensagens que valem a pena a gente gravar e levar daqui. Então, a gente está falando de um ano mais fraco, apesar de uma economia mais forte, muito impulsionado por ondas de calor,
muito impulsionado por uma onda de saudabilidade que retrai algumas categorias na mesma medida que impulsiona outras, né? Então, a gente falando aqui das categorias relacionadas a praticidades. Pensando em tudo isso, eu passo a bola aqui para a Ana, que é para casar com aquilo que eu estava falando de vocês, da gente sair desse dado macro, né, e a gente provoca um monte de ideias e cria provocações para vocês, mas aí a gente tem sempre que ir afunilando para fazer realmente a alavanca de geração de resultado, porque informação sem ação, a gente acaba não gerando todo esse resultado. Obrigada pela atenção de vocês, passo para a Ana. E aí, pessoal, claro que a gente saber por onde vai o mercado, a gente saber quais são as tendências, é de um valor imenso, né? Mas como que a gente traduz isso para o mercado na prática, né? O nosso grande desafio, como que a gente leva toda essa informação do macro para o micro, para a ação real? Porque, afinal de contas, a gente está num território, são mais de 5 mil quilômetros quadrados, né? A gente está falando de 220 milhões de pessoas. Onde estão essas pessoas? Onde estão esses pontos de venda? Qual é a oportunidade em cada um? E acho que essa é uma novidade que a gente traz, não é? Então, para a gente falar de dados reais e poder mostrar o valor dessa inteligência aplicada, me fazendo valer aqui do tema do nosso encontro, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Então, olhando aqui um pouquinho os dados da L'Oréal, vou trazer um racional para vocês, isso tudo dados reais. Quando a gente olha o Paraná, de 5 a 9 checkouts, o share da L'Oréal é 22%. Mas, no mesmo Paraná, a gente sabe que tem loja que tem 18,1, que se chegasse no 22, poderia ter R$397 a mais de faturamento por mês, e outra loja com 14,7, trazendo aí uma possibilidade de R$1.400 a mais, né? Que eventualmente está ali porque, de novo, categoria complexa, mercado super pulverizado. O nosso desafio é gigante de capturar essas possibilidades e oportunidades e fazer essa inteligência valer. Então, imagina a gente fazer essa mesma conta, esse mesmo racional, para essas categorias, que são as categorias âncora, né, ali, o 80% da L'Oréal, então a gente está falando de kit capilar, pigmento, shampoo, condicionador e tratamento capilar, nos perfis de 1 a 4, 5 a 9 e 10 mais, respeitando a particularidade de cada um. Então, eu não estou falando que um 1 a 4 tem que vender o mesmo que um 5 a 9, estou olhando eles por cluster, por grupo. Em cada um dos UFs que a gente tem aqui no Brasil, em cada um dos estados. Quando a gente faz essa conta, chegando na média de cada estado, a gente tem aqui uma oportunidade de 71 milhões no último TRI, quando a gente olha de julho a setembro. 71 milhões que a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor para conseguir encontrar essas oportunidades de maneira mais fácil, de maneira mais cirúrgica. E mais do que isso, né? Porque aí vem o desafio. Mas 71 milhões aonde? Imagina que a gente consegue ver que uma parte está em Alagoas, no supermercado Falcão, com R$373. Ou no Goiás, com o campeão, loja 2, não a loja 1, que talvez seja a que mais vende, aonde está a maior oportunidade. E imagina a gente conseguir fazer essa leitura de potencial de mercado pelo nosso time. Porque, lógico, né? Será que a gente sabe que o Márcio, que é o meu supervisor que opera o maior território, o maior faturamento, tem menos domínio de mercado do que o meu supervisor 2 e 3? Porque quando a gente tem a leitura granular, a gente consegue agrupar ela da forma como a gente precisa, adequada para a nossa operação. E aí, é essa tecnologia que está a serviço, que a gente precisa começar a usar para estar a serviço da gente encontrar essas oportunidades mais fácil. De novo, otimizando os recursos que a gente tem, otimizando o time, otimizando os investimentos. Vou mostrar aqui para vocês um outro racional, né, para a gente ver diferentes oportunidades. Agora falando de IP, também patrocinador aqui do evento. Vamos olhar as categorias de IP, água sanitária, amaciantes, desinfetantes, detergente, lã de aço. De novo, o 80%. Se a gente olhar dentro dessas categorias, os top 5 SKUs, entre todas, pode ser
uma água sanitária, com um detergente, com os top 5 que mais vendem, de novo, por perfil de ponto de venda, por UF. Então, estou respeitando particularidades do Nordeste que são diferentes do Sul. Tenho esse nível de granularidade. Se a gente conseguisse ter o cadastro desses top 5 SKUs, e a gente sabe o desafio que isso é, que muitas vezes tem que negociar com ponto de venda, tem que ter enxoval, tem que ter uma série de contrapartidas, mas a gente saber aonde está essa oportunidade facilita muito. Aqui a gente tem 35 milhões de reais também no TRI, né, de julho a agosto, olhando do 1 a 9, 10 mais. Ou a gente pode ainda trazer a informação do que a gente perdeu de venda por ruptura. Porque a gente fez alguma lógica com o nosso sell-through, com o sell-out do distribuidor, do atacadista, mas o pedido não foi suficiente para aguentar a demanda. E acabou gerando uma ruptura. Aqui a gente tem 518 mil. Agora imaginem a gente entregar essa informação para o nosso time desse jeito, por loja, por SKU, mostrando o que não fatura, o que não passa no caixa há 1 semana, há 2 semanas, há 3 semanas, que muitas vezes pode ser uma ruptura de gôndola, não uma ruptura de estoque. Mas o consumidor não está levando para casa, a gente vai ter um problema de qualquer jeito na hora de fazer um pedido maior. Então, acho que esse é o convite, da gente conseguir trazer a inteligência que está disponível no mercado para a gente ajudar no desafio do mercado real. Esse é o convite que a gente traz para vocês. E aí sim, de novo, né, voltando ao tema do evento, gerando uma inteligência aplicada, com conexões verdadeiras, primeiro com o nosso time, e depois com o nosso cliente varejista, que vai ter oportunidades reais sendo levadas para ele, ajudando ele a vender mais, porque a gente atende melhor o consumidor final. E com isso, gerando resultados extraordinários. A jornada, ela começa no macro, mas ela precisa terminar no micro para a gente conseguir ver esse dinheiro no nosso bolso. Então, diante desse cenário todo, hoje a gente queria dar um primeiro passo aqui, mais um aprofundamento na nossa parceria com a Abad, trazer para vocês um reporte que passa a ser frequente, o radar Scantec Abad, onde a gente vai trazer essa visão macro de mercado, que a Priscila trouxe com tanta proeza, né, e agilidade. Então, essa passa a ser uma entrega da Scantec via Abad para todos os associados, e a gente deixa aqui o convite para a gente enfrentar o desafio do mercado real juntos. Muito obrigada. No QR Code, vocês já podem baixar o material que já está disponível para vocês, né? Então, a gente quer agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui e compartilhar a nossa visão de mercado. Obrigada, gente. Obrigada. Bom evento para todos. Parabéns, Ana Paula e Priscila, pela apresentação. Obrigado pela presença aqui no nosso evento e por compartilharem informações tão importantes. E agora eu convido o presidente Leonardo aqui para tirar uma foto oficial com as nossas convidadas.